Seja bem-vindo, torcedor fiel bicolor. Aqui você fica atualizado com todas as notícias do Paysandu. Fase de pré-temporada, os jogadores ainda não estão prontos, então eles sentem muito mais. E também ficam mais expostos a lesões. No jogo do Paysandu contra a Tuna, o Paysandu saiu com 4 jogadores lesionados. Ricardinho, Eltinho, Samuel Santos e o Alex Matos. Vamos ver algumas imagens aqui do jogo do Paysandu contra a Tuna Luso Brasileiro, o jogo que a Tuna venceu por 1-0, e os casos que se repetiram aí com jogadores lesionados. Hoje, esses atletas vão ser reavaliados. Vem o caso do Ricardinho, que nós vimos ali saindo de campo, o Ricardinho, um baque no tornozelo, para se saber se esses atletas vão ter ou não vão ter condições, Márcio Thaís, de jogar no fim de semana, se o campeonato de fato começar no próximo fim de semana, se eles terão ou não terão condições, mas hoje já são jogadores sob cuidados médicos no estádio da Curuzu. Pois é, a gente até conversava sobre o caso do Ricardinho ontem, não é, Márcio? Isso. Ricardinho que ficou uma temporada, né? Você acompanhou tudo isso, ficou uma temporada longe por conta de lesões e... Passou por cirurgia. Passou por cirurgia, pois é. E nesse amistoso agora, mais uma vez lesionado. Já tem alguma resposta, Ferreira, ou uma data prevista para que seja dito se ele está apto ou não a jogar? Não só ele, né? Mas os outros jogadores que também estão aí lesionados. Pois é, o exame a ser feito hoje é que vai dizer qual é a real... A gravidade, né? Mas é um baque, é um trauma, nada Sim. comparável ao que ele sofreu lá atrás, que deixou o Ricardinho fora por 8 meses. Não, agora é diferente. Uma lesão de jogo, digamos assim. Uma lesão de jogo. A questão é se a lesão tira o Ricardinho da estreia, caso seja no domingo ou não, né? Se é grave o bastante para tirá-lo do jogo, valendo a mesma coisa para os demais jogadores, para o Samuel Santos, para o Eltinho e para o Alex Matos. Claro. Em definição também, Ferreira, sobre o início do Parazão, né? Mas hoje poderemos ter alguma notícia a respeito de se volta, se o Parazão começa ou não, Ferreira. Hoje teremos julgamento no STJD, né? Sessão marcada para 11 da manhã. Agora, nós vamos ter processos muito polêmicos antes do processo do Campeonato Paraense, que vai ser o 4º da pauta. Tem mais polêmica? Tem mais? Tem aquele caso lá do jogo Vasco e Sport Recife, que não foi concluído no Campeonato Brasileiro. Tem uma questão do Campeonato Mineiro, que está pendente. E o Campeonato Paraense, enfim, vai ser o 4º caso a ser julgado, o que significa dizer que, primeiro, a sessão está marcada para 11, mas não começa às 11. O julgamento pode ser meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas? Para começar, digamos que comece lá por volta do meio-dia. O caso do Campeonato Paraense deve ser julgado lá para 2, 3 horas da tarde. É o que eu estou imaginando aqui, né, dentro da rotina do STJD. Nós temos o presidente da Confederação Brasileira de Futebol se pronunciando numa entrevista ao repórter Abner Luiz, da Rádio Liberal, no último sábado. Ele falou sobre a questão do Campeonato Paraense pendente no STJD, porque isso é uma questão que para a CBF tem um certo impacto também. Impacta em datas lá na frente para Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, para a própria Copa Verde, todos esses ajustes. Então a CBF também está muito ligada, como a gente pode conferir. Cada um tem seu tipo de julgar, nós respeitamos, mas eu acredito que também eles sabem também da dificuldade que tem impactar uma competição estadual, porque vai atravancar toda a competição também nacional, porque as datas que perde o estadual vai ter que repetir não a Copa do Brasil, ou uma Série A, Série B, Série C, Série D. Então, eu confio na Justiça, no STJD, e espero que possa ter uma decisão de bom senso e que possa prevalecer sempre aquilo que é dentro de campo. Esse barulho todo ambiente lá no estádio de Brasília. Agora, o STJD, que depois da pandemia passou a fazer as sessões com algumas presenças, alguns julgadores em trabalho presencial, outros em trabalho à distância. Nós temos algumas fotos que mostram o funcionamento do STJD, sendo hoje centro das atenções. Aí está o pleno do STJD, a equipe do pleno do STJD, que tem essa sessão tão importante hoje, com toda a atenção dos paraenses. O Paragominas
vivendo a esperança de tirar a vaga do Bragantino no campeonato estadual. Márcio Thaís, há um processo original do Paragominas que denunciou os atletas Guga do Águia e Atos do Bragantino de ilegalidade. E esse processo virou uma família de processos, deu filhos. Quem vieram em seguida processo dos 2 atletas contra a pena que foi aplicada e que o TJD extinguiu, e isso vai a julgamento posterior no STJD. Veio a ação do Paragominas para a suspensão do campeonato, que é o que vai ser julgado hoje. O STJD concedeu a liminar e hoje o Pleno legitima a decisão liminar ou derruba a decisão liminar e libera o início do campeonato estadual. Aí o Castanhal entrou com processo porque tem interesse nas vagas do Águia na Copa do Brasil e na Série D. Se o Paragominas ganhar a parada, o Castanhal é o herdeiro das vagas do Águia. O Itupiranga entrou com processo porque ele está multado em R$30 mil, porque não repassou notificação aos atletas que foram punidos depois que já estavam em outros clubes. E até o Amazônia entrou com processo quando achava que seria herdeiro da vaga do Águia no Campeonato Paraense, mas já está provado que mesmo que o Águia perca 7 pontos, ele ainda fica acima do Amazônia. Então, essas questões vão ser julgadas hoje no que diz respeito à liberação do Campeonato Paraense para começar no próximo final de semana ou não. Eu diria, pela leitura dos fatos, que a tendência é que o STJD hoje libere o início do campeonato estadual e já para o próximo fim de semana. Com uma dúvida: libera com o Bragantino incluso ou libera sem os jogos do Bragantino? Porque a grande questão é: o Bragantino segue no campeonato ou o Bragantino é substituído pelo Paragominas? Então só isso, mas a tendência, a probabilidade é toda de o STJD hoje dar sinal verde para o campeonato estadual. Então vamos aguardar, né, pela resposta. Curioso é que o Paragominas é verde e torce por sinal vermelho. E o Bragantino é vermelho e torce por sinal verde. Por sinal verde. Mas, enfim, vamos aguardar a resposta de todos esses julgamentos aí que você acabou de comentar. E enquanto o Parazão, e quando, na verdade, o Parazão iniciar, o torcedor vai poder matar aquela saudade do estádio Mangueirão. A maior praça esportiva do estado vai reabrir as portas depois de mais de 2 anos de obras de modernização. O ge.globo.pa foi até lá, acompanhou um pouco desse novo momento. Vocês estão vendo aí algumas fotos, né? O portal fez várias, inclusive, deixou uma galeria lá no site para que você possa acompanhar. É só você acessar e aí vai ter aí todos os detalhes do estádio, que tem a previsão de reabertura para o dia 19 de março. Com clássico, hein, Márcio? Repá. Pois é. Vale lembrar que antes disso ainda devem ocorrer 2 eventos testes. Lá no ge.globo.pa você pode conferir essas informações. Está aí a galeria de fotos mostrando como é que está a situação hoje do Mangueirão, Ferreira. Eu diria que o Mangueirão, hoje, como ele está retornando, ele volta acima do merecimento do futebol paraense. Nós temos os nossos maiores clubes hoje na 3ª divisão do futebol brasileiro. Demais na quarta ou fora do Campeonato Brasileiro, aqui pelo Campeonato Estadual. Então é muito pouco o que nós temos de futebol, de eventos com os nossos clubes nas posições em que estão, para o Mangueirão que está chegando aí. O Mangueirão também volta como uma ferramenta para dar uma alavancada, porque ele volta com 51 mil lugares. Ele tinha antes 35 mil lugares, era um estádio antifuncional, desde o acesso à afluência do público dentro do estádio. Então ele volta moderníssimo, confortável, seguro, com muito espaço, e isso contribui para que haja um fluxo financeiro melhor para os clubes, né, para que tenhamos melhores festas para o futebol do Pará, mas os clubes precisam evoluir e evoluir bastante para merecer o Mangueirão como ele está voltando. Muito bem. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do papão da Curuzu.